Fiquem à vontade. Muita coisa. Acho que vocês já viram o tema, né? No grupo. Esse tema o Senhor me deu um tempo num devocional. Através daquilo, eu acho que as mulheres vão lembrar que a gente estava falando sobre intimidade, não foi o mês todo. E através disso, o Senhor me deu esse tema. E estava bem guardadinho. E eu não sabia o que falar. Eu não tinha ideia. Mas depois foi gerando no meu coração. E o Senhor me falou uma coisa muito interessante, que está em Salmos, capítulo 25, verso 14. Amém? Salmos 25, 14. Diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele revelará o segredo da sua aliança. E eu comecei a perceber que a aliança é compromisso. E ele diz aqui que Ele revelará o segredo da sua aliança. Então, quem se compromete com o Senhor, quem diz já, né, que é íntimo dele, aquele que se compromete, obedece. Porque esse tema aqui está ligado muito à obediência, que é o tema do mês, né? As exigências de Deus são para os íntimos. E exigir algo de alguém é uma ordem. Não é... E Ele não vai pedir isso para quem não tem compromisso com Ele. Ele não vai te pedir algo que tu não vai oferecer. Ou que tu nem pode oferecer a Ele. Se no caso você ainda é bebê, está caminhando com Jesus, Ele não vai te pedir nada. Ele vai te pedir na medida da sua comunhão com Ele. Então, se você é íntimo demais com Deus, aí Ele vai te pedindo mais coisas. Então, a exigência dEle é para aqueles que o temem. Porque eu vi uma reportagem não, né? Foi tipo... É porque eu sigo muitos canais cristãos. E até no YouTube eu vi um vídeo, eu sou muito curiosa. Quando fala assim, testemunho e tal. Aí eu não vou falar o nome, até porque está gravando. Mas é uma mulher muito conhecida, e ela foi cristã. E hoje em dia, ela não está mais no evangelho e tal. E ela anda de acordo com as consciências da carne. E não, quando eu vejo que algumas pessoas não têm mais temor, diz que carrega o nome dele, mas não tem temor algum. Então, eu acho que é por isso que muitas pessoas até não, às vezes não querem ver um Cristo vazio. Porque as pessoas precisam ver Jesus em nós. E se na minha casa não habita Jesus, se eu estou vazia, o que é que eu vou passar para quem tiver chegar perto de mim, né? Porque a nossa vida é um templo. A gente acha que o templo é só aqui, né? Não, a tua vida, a tua caminhada com Deus, isso aí é um templo. A tua vida vai falar muito. E você pensa que não, mas muito ao seu redor está ali observando. Enfim, aí quando essa mulher falou que tinha muito Jesus, mas ela anda muito em muito fornicação e pecado. Então eu confesso que eu fiquei pensando assim, ela não tem Jesus. E é uma pessoa que é muito conhecida, que não vem ao caso aqui, mas eu confesso que eu tenho visto muitas pessoas falar isso. Que é como se... E ela ainda fala no vídeo que a graça dele alcançou ela e ele perdoa. Gente, se eu sei que é errado fazer aquilo, eu ando com Deus, eu continuo pecando, Ele não está lá. Me perdoe dizer, igreja, mas Deus não está onde tem pecado. Aonde tem pecado, Deus não habita. É engano da nossa mente achar que Deus está num ambiente que tem pecado. Pecar, todo mundo peca, amém? O pecado que eu estou falando é pecado de iniquidade.
aonde vai ferir a santidade do meu Senhor. Então, aquilo que eu vou ferir a ele, eu digo que Deus está comigo. Ele não está, gente. Deus, ele anda em princípios. E ele não abre mão dos princípios dele. Ele não é nós que muitas vezes passa a mão na cabecinha dos nossos filhos. Não, ele disciplina o filho que ama. E muitas vezes a gente passa a mão na cabeça dos filhos, a gente acha que está amando eles. Não está. Isso não é amor. Vocês sabiam disso? Eu descobri nas duras penas. Porque eu vi uma vez uma pastora dizer, ela às vezes fala umas palavras duras, mas é para a cura, né, da minha vida. E teve uma vez que ela disse que por eu não corrigir meus filhos, muitas vezes eu estava dando a eles ao espírito de Moloque, que é justamente o espírito de orfandade, né? Aí eu disse, meu Deus, então eu entrego, muitas vezes, quando eu não disciplino meus filhos, eu entrego na mão do diabo. Ela, filha. Aí eu disse, misericórdia. Por isso que a gente precisa caminhar com o Senhor, mesmo que doa em você. Gente, doeu em Deus ver o filho dele ali na cruz, mas era preciso ele passar por aquilo. E o filho dele disse, pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas Deus não abriu mão, porque era preciso Jesus passar. Estava escrito, e o que está escrito precisava fazer. Então, às vezes, a gente quer passar a mão, né? Vamos passar uma... Deus não se brinca. Então, eu confesso que eu vejo muitas pessoas dizendo, eu vou errar hoje, eu dormi, Deus me perdoa. Você já está premeditando errar ali. Eu não ia nem falar disso, gente. Mas o culto é ele que faz, né? Não sei porque eu estou falando aqui em pecados, mas enfim. E, continuando aqui, quem fala esses salmos é o Davi. E eu até escrevi aqui, Davi, homem segundo o coração de Deus. E a nossa mente não cabe nisso, eu já falei algumas vezes aqui, eu gosto muito da história dele. Eu estou assistindo Reis, e todas as vezes que eu assisto, eu vou ler mais a Bíblia, porque eu fico mais impactada com a história de Davi. Porque era um homem que errou. É igual a nós. Foi um homem que errou, mas há uma diferença no Davi, que era o quê? Ele se arrependia com facilidade, porque ele queria comunhão com o Senhor. Pai, Senhor. E naquele momento que, eu acredito que todos sabem, né, da história, que Davi pegou a mulher do outro, olhou o vizinho, pegou a mulher, e depois foi e matou o marido dela, e pegou ela para ele. Enfim, a gente sabe a história, né, que ela engravidou e tal. Isso é um pecado de iniquidade. A mulher era casada. Ela era casada com um dos soldados de Davi. Davi era casado, tinha várias mulheres no harém já. Davi tinha para lá de mais de 10 esposas. E foi olhar a esposa do próximo. E ele gerou um pecado de iniquidade, que a consequência que trouxe para sua casa, acho que nenhum de nós queria passar. Porque, por causa de uma atitude de Davi, a casa dele ficou destruída. Então, não brinque com o Senhor, porque se ele é justo, ele vai andar com você com justiça. Olha, Davi amava o Senhor. Tanto aqui que é aquilo que eu acabei de ler aqui, quem fala é o próprio Davi. Se você lê Salmos inteiros, você fica apaixonado por Jesus. É muito cânticos aqui, né? Era um homem apaixonado pelo Senhor, mas mesmo assim, o Senhor não troca o que diz a palavra dele. Se a palavra dele dizia, não adulterarás, se Davi errou, pecando com Batseba e com Urias, e matando Urias, Deus ele não ia passar a mão na cima de Davi, porque Davi era um homem que amava a Deus. Gente, é por isso que eu digo, não brinquem com o Senhor. Eu ando com o Senhor, eu obedeço a Ele. Quem ama Ele, obedece. De fato, é verdade. Acho que muitas vezes a gente não obedece porque a gente não ama. O nosso relacionamento é tão raso que a gente não consegue alcançar a imensidão do amor por Ele. E o que eu fico maravilhada nessa história dele, do Davi, é porque quando ele viu, quando o profeta Natan, eu estou contando a história da Bíblia a vocês, né? Quando o profeta Natan veio
para dizer ao Davi o que ele tinha feito, porque o pecado dele não foi descoberto, tá? Amém, gente? Olhe para mim, para vocês não se distraírem. O pecado de Davi não foi descoberto. Mas, então Deus envia um profeta no nome dele, e o profeta fala dos pecados de Davi. E quando o profeta começa a falar e dizer, né, Davi, que você fez isso, porque você pegou a mulher do teu próximo, a espada não vai se apartar mais da tua casa. E ele faz, eu pequei. Na mesma hora o cara era chapadão. Queria meu amigo aqui para... Na mesma hora ele cai no chão e pede perdão ao Senhor. E o coração dele se rende ali, porque ele sabia que ele errou. Ele não estava preocupado com o que ele fez, com ele. Tanto que ele achou que ele ia morrer ali. Ele estava preocupado, sabe com o quê? Com a intimidade com o Senhor. Com o que ele tinha. Sabe, eu acho que na mente do Davi era assim, ó. Eu vou perder o que eu tenho com meu pai, e eu não quero perder. Então, o Davi fica em prantos. Até, se vocês quiserem ver, até na novela, muito maravilhoso a cena. Eu sou muito de ler, mas também eu gosto muito de ver. Então, algumas cenas eu gosto de ver, porque eu gosto de idealizar, eu imagino. Acho que é porque eu lia muito gibi quando era criança. E eu agora na fase, foi até o pastor que falou isso, Lucinho. E eu agora na fase adulta, eu meio que idealizo. Eu entro na história, eu fico imaginando as cenas. Enfim, sou meio maluca, mas vamos lá. Então, o que eu quero dizer, trazendo aqui para o Davi, era que era um homem segundo o coração de Deus, mas há uma diferença nele aqui, que mesmo com os erros dele, era o quê? Era porque ele se arrependia com facilidade. Ele só errou essa vez, gente. Quando você vai ler na caminhada, ele nem pegou mais mulher em casamento, nem nada. As concubinas que ele pegou, ele nem usou, ele nem quis mais elas. Então, ele se arrependeu de fato do pecado. Mas a espada não se apartou da casa dele, porque ele se arrependeu. Então, a gente hoje, como igreja, tem que olhar isso. As exigências do Senhor são para o quê? Para quem teme, para quem ama Ele. São para os íntimos. E os íntimos, e ser íntimo vai te custar. Então, eu sou íntimo de Deus, eu conheço meu Senhor. Eu tenho intimidade com Ele. Eu busco Ele. Eu converso com Ele todos os dias. Então, tem que ser recíproco, né? Eu peço muito a Ele. Tu acha que Ele não vai me pedir? Aí eu peço tanto a Ele assim, vem Senhor. Aí Ele, opa. Ela pediu algo a mim, então vai ser recíproco. Já eu peço algo a ela. Então, cuidado no que tu vai pedir a Ele. Cuidado. Porque Ele diz aqui, né? Aquilo que Ele semear, de fato, vamos colher. Então, se eu estou ali pedindo ao Senhor algo, vai ter troca. Ele vai me pedir algo. E eu sou muito de oração, né? Eu amo oração. E eu amo pedir, eu amo falar, amo orar. Tá bom, filha, tu pediu, agora é a minha vez. Aí, quando vem a vez dele, né? Vou falar de mim, é melhor olhar para mim. Muitas vezes, principalmente no começo da caminhada, eu não queria ouvir. Era engraçado que eu dizia assim, ó. A insubmissão era tanta que quando a voz vinha de uma direção, porque sempre quando Deus me chama para fazer algo, é algo dentro de mim. É algo interno. Acho que foi Zira que falou isso, não foi? Foi tu, não foi Zira? É algo interno. É algo dentro. Deus, Ele só fala comigo quando não tem plateia, não tem ninguém. E a hora mais válida, vocês sabiam? Porque ninguém está vendo. Quando está ali, só tu e Deus. É ali aquele momento que Ele chega e diz, vem filha, agora é o momento de tu obedecer. Aí naqueles momentos de solidão, solitude, não solidão, solidão é solitude, que era eu e ele me pedia algo, tinha momentos que eu dizia, eu não quero ouvir. E eu disse, eu vou tapar meu ouvido. Como se adiantasse, se ele está dentro de mim, a voz ia continuar, minha gente. Mas a insubmissão era tanta que eu fazia isso, a rebeldia. Tá, eu estou no processo melhor, né? Isso aí foi no começo da caminhada, só para dizer a vocês. Eu agora estou menos rebelde.
Abra em Salmos 51. Continuando em Salmos. Para não ficar só nas minhas palavras. A partir do 10. Isso aqui é a oração do Davi. Salmo 51. Até o capítulo fala aqui, até um tema. Contrição e confissão de Davi. Eu quero ler Salmo 51, do 10 até o 13. Diz assim: Ó Deus meu, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me afaste da tua presença, nem tire de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito disposto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem também para ti. Amém? É o que a gente estava falando, né? Sobre a questão de... É como se ele dissesse: arranca tudo de mim, menos a tua presença. Com tudo que ele fez, aquele momento do profeta chegar ali na direção dele, a única coisa que Davi se preocupava era o quê? A presença. Perdi. Eu perdi. Então, Davi, ele tinha temor. Sabe que eu vejo que esse tempo que estamos, está faltando temor em nós. O temor não é um medo, mas é algo que nos protege para aquilo que, tipo assim, um exemplo. Eu já ouvi falar, acho que é num livro que eu tenho, até indico a vocês, chamado para estar com ele. Ele fala que, acho que é nos Estados Unidos, não sei, um homem bem famoso, é até o apóstolo Luiz Hermínio nesse livro. Ele fala que teve um local que o homem, quando ele passava, para vocês terem noção, o temor era tanto das pessoas que as lojas fechavam, quando os bares abertos, onde tinha bebida, o homem passando, era um homem simples. Ele só carregava a glória. Mas só dele passar, vocês pensam que cabe na nossa mente isso? Só do cara passar, os bares fechavam. As pessoas tremiam, ficavam assim, ó, porque ele chegou no local. O cara chegando no local, o homem ficava... A presença era notória, o cara não fazia nada. Ele nem falava, o cara passou. E tem até aqui a história, né? Que o apóstolo Pedro, quando ele passava, pessoas eram curadas. Demônios saíam com a sombra de Pedro. Parece que agora a gente não vê mais. Parece que o temor vai se acabando, a gente vai perdendo a unção, a graça. Porque a gente acha que a graça foi de graça. E não foi. Custou sangue. E a gente vai brincando com isso. E vai brincando com Jesus. Então pecar agora é normal. Porque quando eu vou dormir, eu peço perdão, ele me perdoa. Então, parece que não tem mais temor. Parece que eu estou aqui na presença e está bom. E eu digo uma coisa a vocês, está muito alto. Acho que aumentou sem querer. O retorno. E eu digo uma coisa a vocês, agora está baixo demais. Que você pode até achar que ele está baixo. Pode até achar que ele está, mas ele não está lá. Você está sozinho lá. Deus está comigo, ele não está nem sair, gente. Sai de sair. Se você se arrepende, de fato, Jesus vem. Mas se tu não se arrepende, tu continua brincando com Jesus, ele não está lá. A graça não foi tão de graça assim, para a gente brincar com a graça. A graça me alcançou, então agora eu vou brincar com a graça. Eu até escrevi aqui. Parece até que não temos temor mais. Quando ele está na presença, não tem medo das consequências. Não tem mais o prazer de estar em comunhão. A intimidade vai nos levar a lugares altos. E isso vai o quê? Nos custar. Por isso que nós preferimos ficar da mesma forma que chegamos aqui. E sabe por que não muda? O ambiente aqui continua do mesmo jeito. Parece que a unção não sai desse altar. Não tem unção aí, não tem unção aqui. E está do mesmo jeito. É porque é você que não muda. E a gente está preocupado, querendo que o levita traga algo
que a nossa alma venha se arrepiar. Isso é alma. Emoção, arrepio. Sabe o que o Senhor estava me falando hoje? Eu não sou sentimento, eu sou. E o meu status, o meu nome lá no WhatsApp é Yahvé, né? Vocês sabem que Yahvé é o eu sou. O eu sou. Então Deus não é sentimento. Eu preciso de algo, sentir algo para Deus estar aqui. Não. Ele é o eu sou. Então não é algo que eu preciso sentir. Ele é. Eu só preciso crer. Porque se eu ficar pensando, eu preciso de alguma coisa, arrepiar, alguma coisa eu preciso sair desse altar. Vamos começar a falar em línguas, porque aí vai vir o Espírito Santo. Fala aí baixinho, gente. Ninguém pata de tu falar em línguas. Fala aí, no teu cantinho. Começa a falar. Muitas vezes estou falando aqui, ninguém me escuta. Estou ali no meu cantinho, ali, falando em línguas. Porque eu estou edificando a quem? Ao meu espírito. Então, muitas vezes a gente quer algo sobrenatural, que aconteça. Aí Jesus está, filha, mas tu ainda não entendeu. Eu estou falando de mim, porque essas eram minhas dúvidas. Até hoje eu estava assim, que eu precisava sentir algo, eu precisava, meu Deus, eu vou ministrar, o que é que eu vou ministrar? Jesus, eu não estou sentindo nada. Aí foi que ele disse a mim, não é para você sentir, eu sou. Mas eu quero sentir. Acho que nós queremos sentir, né? Abra aí Lucas 9, verso 23. É Lucas 9, verso 23. E Jesus proclamava às multidões: se alguém deseja seguir-me, negue a si mesmo. Tome a sua cruz, dia após dia, e caminhe após mim. Minha gente, eu vou ter que ler de novo, porque essa versão é maravilhosa, King James. Amém. E Jesus proclamava às multidões: se alguém deseja seguir-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz, dia após dia, e caminhe após mim. A gente quer caminhar na frente, Jesus atrás. E ele dizendo, dia após dia, não é um dia, é todos os dias, nega a si mesmo, toma a sua cruz, siga-me. Eu estava... Essa semana a pastora deu uma aula do Ministério Infantil. E hoje eu estava assistindo a ministração dela, que está no YouTube, eu até indico a vocês. Analise o homem a si mesmo. E eu confesso que desde terça-feira eu estou numa crise existencial comigo. Porque eu comecei a me avaliar e ver a criança mal resolvida dentro de mim, minha gente. Eu não tinha entendido na profundidade que eu entendi. Eu não tinha. E eu percebi que ela fala assim, para adentrar no Espírito. A pastora fala essa palavra mesmo. Para adentrar no Espírito. Eu disse, meu Deus. Então, eu não cheguei ainda a esse entendimento de adentrar no Espírito, porque muitas vezes eu deixo que a minha alma me governe. E ela fala muito de... Se você olhar esse século... As doenças psicossomáticas é o que mais está consumindo todos, né? É ansiedade, é crise de ansiedade, é não sei o quê. Os emocionais, principalmente mulheres, né? Que a pastora sempre fala isso. E eu não tinha entendido na imensidão que eu entendi. Pronto, confesso que quando eu comecei a me avaliar, eu percebi que a minha alma tem me roubado demais. Os ídolos que eu carrego dentro de mim, que eu achava, gente, juro a vocês, que... Eu não estava conseguindo alcançar, e não sei se vocês vão conseguir alcançar, né? Mas amém. Eu creio que a palavra, quando vem, direto, é para inculcar. Eu entendo porque a pastora, ela só ministra isso, pode perceber. Ela ministra isso desde que ela chegou do Raízes. Faz tempo, não faz, Dira? A gente ainda era IBVA, para você ter a noção.
está chegando no meu espírito agora. E eu já disse a ela, né? A senhora sempre repete as mesmas coisas. Por que será? Eu sabia que a senhora ministra isso aí desde lá. Ela, aham. Eu acho que eu precisava no óleo de peroba. E tu, o que é que tu fez com isso? Porque desde lá que fez. E o que é que tu está fazendo? Eu confesso que nada, né? Porque eu não estava entendendo. Eu estava querendo entender da minha forma ilógica e não tem como eu compreender. Então, quando eu comecei a ouvir e deixei que o meu espírito alcançasse a palavra, eu falei, uau, que profundidade é isso. E a gente sai, eu não sei vocês, mas quando ela ministra, eu saio com dor de cabeça. Porque mexe demais com as fortalezas aqui, ó. Enfim, eu quero falar isso para vocês, porque para negar a mim mesmo, eu vou precisar negar o quê? Os meus sentimentos, que são ídolos que nós carregamos. Tipo o quê? Qual é um ídolo que você tem, Amanda? Medo. Percebi que isso é um ídolo que eu venho desde criança adorando ele. Eu confesso que quando eu comecei a entrar nesse lugar e perceber que eu deixava ele me governar, eu disse, meu Deus, eu preciso entrar realmente no lugar no Senhor. Deixar que o Espírito adentre mesmo no mais profundo para eu ser curada. E ele só vai, como eu digo, né, que nos casados, eu fiquei numa sala de cirurgia, exposta, aberta. Acho que o Senhor está me trazendo de novo, só que agora para a minha infância. Uma sala cirúrgica me abrindo de novo. Só que tem lugar que eu não deixo. Porque dói. Então, ele vem mexendo, ele pega lá para fazer o bisturi, né, que diz, né? Para fazer a cirurgia, e eu vou dizer, não, aí não, Jesus, misericórdia, eu acho que eu até acordo na hora da anestesia. Não confio. Aí eu digo, por falta de segurança, porque não teve paternidade, eu começo a andar em quê de novo? Aí eu vou de novo caminhando, voltando para os meus pais. Aí eu volto para a estaca zero de novo, porque o que é que eles têm a ver? Que agora eu estou adulta, 34 anos, Deus dizendo, é tu que eu quero que tu se posicione. Teus pais passaram por isso, fez isso, ok, o que é que tu vai fazer? Aí eu realmente, Senhor, eu agora tenho que entender que eu sou adulta, eu não sou mais criança. Eu preciso entender e liberar eles de vez, porque senão, às vezes vai lá, pega lá o lixinho de volta do passado, traz. Não, deixa lá. Não foi perdoado, não foi. Até no encontro com Deus foi aquele... Acho que tem gente aqui que vai para o encontro, né? Então, né? Aí no encontro com Deus faz muitos atos de perdão, de liberar. Vou me calar aqui, que tem gente que vai. Então, quem eu quero seguir, negue a você. Obedeça. Quem obedece o ama. Quem o escuta e é conduzido por ele, esse ama ele. Olha aí, ó. Amar Deus é fácil? É fácil amar Ele? Porque até isso a gente vai para o sentimento. A gente acha que amor é o quê? Eu te amo, Ana Paula. É muito bonito ouvir, né? Mas se você olhar na Bíblia inteira, Jesus não fala uma palavra que ama ninguém. Eu já li várias vezes ali. De Mateus a João, a Marcos, tudo. Jesus não fala a ninguém que ama ninguém ali. O apóstolo João que diz, né? Aquele que ele amava. Mas quem disse isso? João. Jesus nunca disse que amava João. Porque quem chega perto dele se sente amado. Eu entendo, eu também me sinto amada. Sei que ele me ama, tenho certeza disso. Ele entregou a vida dele por mim, tem prova de amor melhor que essa. Mas Deus não é sentimento de estar. A nossa alma quer isso, né? Ah, alguém diga que me ama, céus, a vida. Não precisa disso. A prática vai dizer muitas vezes do que um eu te amo. Às vezes um eu te amo é raso. A gente precisa ouvir, claro, né? Todos nós queremos ouvir, claro. E em Gênesis 1, 26, que vocês conhecem, fala o quê? Que somos a imagem e semelhança de Deus. Eu ser a imagem e semelhança dele, eu sou alguém que é parecido. Então, se eu ando com o Senhor, eu preciso ser parecido com quem? É com a Laô que eu tenho que estar parecido, porque eu ando com a Laô,
Principalmente nas quarta-feiras, né, tio Alaô? Então tem que estar parecido com o Alaô, né? Porque eu ando com ele, eu caminho com ele. Ou tem que estar parecido com o meu marido, porque a gente é um só. Vamos ser iguais. Não. Eu sou imagem e semelhança do Deus vivo. Eu tenho que parecer com o meu pai. Sabe por que muitas vezes a gente não é parecido com ele? Porque é como a profeta falou lá atrás. Eu guardo muita palavra, né? Você fica parecido com aquilo que você adora. Então, se eu adoro novela, e eu assisto muito novela, dando exemplo, tá? Não assisto mais novela. A única novela que eu assisto agora é cristã. Não assisto porque isso me contaminava de um jeito... Enfim. É muito encantamento. Eu ficava muito encantada com as novelas. Então, eu me recuei. Eu assisto muito agora série, Reis. Eu assisto essas da Record. Mas, enfim, não vem ao caso. Aí eu assisto muito novela. E ali a novela está ensinando que a mulher é quem manda. E o marido que fique no canto. E eu estou ali ouvindo. E eu estou ali trazendo para a minha vida aquela novela. E, olha, eu comecei a perceber, um dia desse, porque às vezes assim, está passando assim, eu coloco, né? Tipo SBT. E eu já achei, eu amava aquelas novelas mexicanas. Oxe, as melhores para mim eram elas. Aí agora, pouco, já no entendimento, eu comecei a ver. Eu até compartilhei isso com minha mãe e disse assim, a justiça própria dessa mulher que eu não tinha enxergado, misericórdia, eu defendendo ela, e ela é a mocinha. Ela se vinga, para vocês verem, eu só não vou falar de novela aqui, mas ela guarda a raiva que fizeram com ela lá na infância. Aí, quando ela está adulta já, a mulher já casou, já está vivendo a vida dela, ela guarda aquilo e começa a aprontar com a família. Tudo aquilo que fizeram com ela, ela começa a fazer. E ela é a mocinha da vez. Isso. E a gente que assiste, os telespectadores, torce por isso. É ou não é? Porque se ela é uma mocinha, tu vai torcer por quem, Ivone? Por aquela que está fazendo justiça própria, com as próprias mãos. Quando eu fui assistir, eu disse, misericórdia, amanhã, tu vai cometer com ela. E eu disse a ele, a gente dava corda a isso. Meu Deus, realmente eu estava cega, porque eu estava assistindo uma coisa que sangue de Jesus tem um poder. Aí hoje em dia a gente com outro olhar, né? É bom que a gente começa a ver e dizer, minha filha, eu me alimentava disso. Então, para cortar um pouco, para não ficar falando disso, de novela aqui, mas você fica parecido com o que adora. E se você perceber, de fato, é verdade. Depois que Zira trouxe essa palavra, faz tempo, ela falou muito sobre novela, também falou isso. Eu comecei a me avaliar. E comecei a ver aquilo que eu assistia, aquilo que eu observava, tudo aquilo eu estava adorando. Mas eu não tinha percepção disso. Eu não tinha percepção disso. Através do Senhor que eu comecei a enxergar, né? Enfim, o que eu e você tem transferido, o que eu vou passar, porque se eu sou a imagem do Deus vivo, que é que está entrando aqui em mim. Eu tenho assistido muita novela, muita série, muito filme, de muita violência ou de muito romance demais. Né? Feito Zira falou aqui. Vou falar dela de novo porque ela falou muito disso. Ela fala muito disso. Que foi sobre os 50 tons de cinza. Aquele filme que todo mundo ama. Que é romântico, de romântico não tem nada. E a gente vai se alimentando dessas coisas e a gente não percebe que a mídia está aí. Se a gente trazer isso para o Senhor, porque não é que as coisas da internet é ruim, é aquilo como eu uso. Porque isso aqui é muito útil, gente. É muito útil. Eu posso muitas vezes achar, até hoje a gente pode assistir online, uma administração, que é o que eu fiz hoje. Eu fui assistir a pastora para ver mais coisa em mim. Que analisa o homem a si mesmo. Pronto, fui me analisar mais ainda. Fui ouvir ela e disse, meu Deus, quanto tempo que eu escuto ela falando isso. Enfim. A nossa intimidade com Deus está cada vez mais profunda ou a nossa alma está distorcida daquilo que nós recebemos de toda a cultura, né? Dos nossos pais,
de todas as crenças, porque aonde você caminhou, está tudo aí guardado, gente. Olha, a nossa mente, o nosso cérebro, ele é tipo um computador. E ele guarda muita coisa mesmo. E principalmente o que não é bom, né? Se fosse coisa boa, era bom, né? Então, é o CPU, né? Que até fala que é o CPU. O que eu tenho deixado me alimentar, a minha alma? Será que eu ainda deixo que aquilo que meus pais fizeram comigo, eu me alimento disso? Ou eu já não me alimento mais disso, já tento que o Senhor venha me curar e que cure eles também. Porque quando eu me deixo ser curada, Deus alcança quem está perto de mim. Se eu, de fato, libero perdão para os meus pais, para os transgressores, para aquelas pessoas que me causou dor, de fato, as pessoas também vão ser curadas, gente. Embora que tem situações, né, que eu já fiz alguns caminhos de volta, que a pessoa ficou chocada. Sabe assim, que você vai pedir perdão a alguém, a pessoa fala assim, ó, foi levar o cerebral dessa menina. Assim mesmo. O que é que fizeram com ela para essa menina guardar tanta mágoa? Porque eu fui falar de algo do passado. Porque perdão é assim, tá? Não é, ai, Nete, ia chamar de Cláudia, não sei porquê. Nete, me perdoa pelo que eu te fiz. Não, vou lá atrás, pego lá atrás o que eu causei a Nete, trago para frente e mostro. Aí quando eu mostro, muitas pessoas, muitas não, né? Só foi essa que fez. Fizeram lavagem cerebral nela. Não tinha a ver, era eu que precisava me livrar. E eu disse a ela, eu não tenho mais mágoa. Lá eu tive mágoa. Guardei no passado, guardei. É isso que eu digo, a gente guarda muita porcaria. Guardei. Eu não vou dizer que sou mais, né? Mas eu era uma pessoa muito difícil de perdoar. Muito difícil. Acho que uma das coisas mais difíceis é liberar o perdão, não é nem pedir. Eu nem sei se é pedir ou se é liberar. Acho que liberar é mais difícil. Porque pedir, tu ainda fala, pedir perdão, amém. Mas liberar a pessoa que ela te ofendeu, acho que é mais complicado. E eu percebi que isso estava por causa da minha orfandade, já sei, já caminho com o Senhor, já entendo que isso aí foi desconstrução da minha infância, né? Das minhas coisas. Hoje eu vejo, mas eu luto contra isso, né? E em 1 Coríntios fala que a nossa pastora sempre fala, né? Analise o homem a si mesmo. Eu só queria falar essa frase, porque ele tem todo um contexto. E eu quero que essa noite você se avalie. Olhe para você, não para o outro. Sei que às vezes a gente quer olhar para o outro, às vezes a gente pensa em quem ficou em casa, mas Deus quer falar para nós que estamos aqui. Então, se ele, agora eu vou falar com vocês, está exigindo algo de você, o Senhor, porque eu estou falando nesse tema, né? A exigência do Senhor são para os íntimos. Se ele está exigindo algo de você, dá glória a Deus. É porque você está íntimo. Olha. Outra coisa que, às vezes, acho que não alcança na nossa mente. Às vezes a gente acha que a intimidade é estar lá o dia todo nos pés de Jesus orando e clamando e chorando. Não. Às vezes é tu lá nos teus pratos ali, lavando os pratos. Às vezes é tu conversando com teu filho, a glória está lá e invade. Às vezes é tu ouvindo uma canção. É porque às vezes a gente quer regrar Deus, né? Percebe? Que a gente quer fazer da nossa forma, do nosso jeito. Aí vai trazendo uma regra. Sabe o que é isso? Mente católica. É uma mente católica. Aí eu vou regrando. Deus tem que ser assim. Eu tenho que ir para o quarto, eu vou abrir a Bíblia, eu vou orar e eu vou louvar. Aí o Senhor vem. Aí eu vou regrando tanto que às vezes a gente só fala. Aí chegou o momento de falar. Você está ali louvando. Eu acho que eu vi até, foi o pastor que falou isso. Que às vezes você está ouvindo tanto uma canção e você está lá na canção, na oração isso. Aí tu começa a falar, aí tu fala. Aí pronto, tu acabou a oração, porque tu diz que acabou. E Deus está aí, é a minha vez de falar. Quando é que chega? Porque a gente quer regrar. Quer entrar na intimidade com a nossa cultura velha. Como a nossa cultura é muito católica, a nossa mente... Não é que eu estou falando dos católicos, não, em nome de Jesus, entendam.
Estou falando que a nossa mente é de regras. Está entendendo? Religiosos, é melhor trocar. Religiosos, para não ofender ninguém. Então, vou regrando. Aquilo que eu aprendi, aquela cultura que veio, aquelas crenças, eu vou trazendo para o Senhor. E eu acho que Deus vai agir nas minhas crenças, Ele não vai agir. Por isso que Ele negue a si mesmo, diariamente. Tem palavra que diz dia após dia, tem palavra que diz diariamente. Negar a mim mesmo, para que eu possa ouvir a voz dEle, para que eu possa também alcançar uma intimidade mais profunda com o Senhor. E abre aí Mateus 25, a partir do 1. Mateus 25, a partir do 1 até o 13. Vou ler para ser breve. Portanto, o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para se encontrar com o noivo. 5 delas eram sábias, mas outras 5 eram inconsequentes. As que eram inconsequentes, ao pegar suas candeias, não levaram o óleo de reserva consigo. Entretanto, as prudentes levaram o óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouvi um grito: eis que vi um noivo, sai ao seu encontro. Então todas as virgens acordaram e foram preparar suas candeias. As insensatas recorreram às sábias: dai-nos um pouco do vosso azeite, porque as vossas candeias estão se apagando. Porém a sábia respondeu: não podemos, pois assim faltará tanto para nós quanto para vós outras. Ide, portanto, aos que vendem e compram. Mas saindo elas para comprar, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de núpcia e a porta foi fechada. Mais tarde, todavia, chegaram as virgens imprudentes e clamaram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Contudo, ele respondeu: com certeza eu vos afirmo que eu não vos conheço. Portanto, vigiai, por não sabeis o tão pouco a hora em que o Filho do Homem chegará. Amém? Quem é você aqui essa noite? Você é essa noiva prudente, que guardava a vasilha consigo, ou você é a tola, que pediu emprestado? É o famoso bigu. A parte que eu mais fui aqui, que eu mais gostei, a sábia responde: não podemos, pois assim faltará tanto para nós quanto para vós. Sabe o que é? Eu não posso dar. A intimidade, gente, ela é só você e Deus. A pessoa ser íntimo de alguém, eu não posso dividir algo. Você precisa entrar também nesse lugar. Se eu falar aqui de uma fruta, vou falar de pêssego. Eu nunca comi, mas vou falar de pêssego. Aí eu falo aqui com o maior desejo e falo para vocês que é maravilhoso. E eu falo com tanto desejo que dá vontade de vocês querer. Mas vocês experimentou? Não, eu falei, não foi? Do pêssego, não é isso? A mesma coisa é a intimidade com Deus. Eu estou aqui falando sobre o rei. Eu estou aqui como amiga do noivo. Estou aqui entregando a palavra para os irmãos. Mesmo assim, você vai precisar de um momento só com o Senhor. Você vai precisar de ter uma comunhão com Ele, uma intimidade com o Senhor. Mesmo que seja o melhor pregador da face da terra. Eu vou para lá porque lá é fogo puro. Coloca esse fogo dentro da tua casa. Muitas vezes é porque nós não queremos. Aí, sabe o que quer? Veio até na minha mente aqui. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Às vezes a gente quer Moisés. Quer o Moisés do nosso lugar. Porque a gente não quer renunciar. Moisés passou 40 dias, 40 noites lá com o Senhor. Chapando lá, dia e noite, em jejum, tempo todo em oração. Lá na intimidade, na comunhão. E o povo lá, vocês sabem o que ele se corrompeu? Se corromperam. Fizeram um bezerro de ouro.
Começaram a adorar outros deuses porque disseram, o Deus que disseram que tirou nós do Egito, não está. Em vez de eles fazer o mesmo, porque Josué, ele observava na tenda e de lá ele não se apartava. Josué queria o líder? Não, Josué queria Deus. Tanto que Josué foi o sucessor de Moisés. É você ver no líder e não idolatrar ele, mas querer aquilo que ele carrega. Dá para entender? Você conversar com alguém que ele carrega a glória, que é notável, e você dizer, eu quero isso. Eu quero essa comunhão com o Senhor. Eu quero ter isso. Aí você vai fazendo o quê para ter? Se chega, gente. Porque eu dizia assim, ó. Foi uma vez que Neide ministrou aqui. Sobre a mesa, não foi aqui, foi ali, mas tudo bem. Foi sobre a mesa. E eu, inocente toda, né? Sabia de nada, Jesus, sabe de nada, inocente. Eu disse assim, sentada, que eu queria ser como Neide. Queria ministrar, achava tão bonito o jeito que ela ministra, bem mansinha, né? Aí eu achei tão lindo ela ali ministrando, e eu queria... Sabe o que o Espírito Santo me disse? Ele tem essas coisas comigo. Tem alguém aqui pregando e ele está aí me falando. É assim, ó, vai e volta. Aí eu, poxa, queria tanto ser assim. Então, poxa, aí o Espírito Santo fez. Você não queria, não. Porque você quer estar ali, ó, no púlpito. Mas você não quer entrar numa intimidade como ela para chegar ali. Foi assim. Deus é assim comigo, gente. Acho que é por isso que eu chego aqui. Minhas palavras não saem tão mansas. Porque comigo ele não é manso. Mas é o amor dele, né? Eu vejo que isso é o amor. Todas as vezes que o Senhor vem para me confrontar é assim. Aí eu, é sério? Porque ele conhece o meu coração, então ele revelou ali na hora o meu coração, é? Ninguém estava perto de mim. Ele falou para mim, só para mim, para eu ouvir. E eu querendo. Ai, queria tanto. Queria não. Vai buscar. Entra no teu quarto, fecha teu quarto. Entra no quarto, fecha teu quarto, que ele vai te ouvir. Precisa que ninguém te ouça. Eu estou te ouvindo. Olha que honra. Deus ouvindo a nossa voz. Ai, não dá essa honra. Que a gente nem imagina, né? Eu acho que era uma das coisas para a gente ser mais grata. De ouvir a voz de Deus. Que honra. Não é eu estar aqui falando para vocês bem bonitinha. É ouvir a voz de Deus. Que honra. Ele falar com você. Você é íntimo de uma pessoa pecadora. Que não valia nada. Que veio do lamaçal. Pensa aí. Não entra. Eu acho que não entra na nossa mente. É meio que ilógico, sei lá. É meio que não dá para a gente acessar. Porque quando eu olho para mim, toda vez que eu chego perto do Senhor, toda vez que a glória dele vem, porque é assim, viu? É um reflexo, é um espelho isso aqui, ó. A glória reflete em mim. Aqui eu não vejo Tony, nem Alice, nem Felipe, nem o William, não. Eu vejo a Amanda. Por isso que eu fujo daqui. Porque muitas vezes eu não quero me ver. E me ver choca. E ele quer que eu viva. Aí eu... Então fica aí, Jesus, e eu aqui, tá bom. Vamos ficar no comodismo. E ele sai daí. Vem para fora. Às vezes a gente quer criar uma caverna, né? Que nem aquele profeta, com medo de Jezabel. Mas muitas vezes precisamos sair dessa caverna. Porque é o tempo de esconder e tempo de se mostrar. Tem gente que está se escondendo demais, tem gente que esconde esse povo que está mostrando demais e bota esse povo que está assim... Eita, agora eu compliquei tudo. Eu mesmo me compliquei. As pessoas que estão se escondendo demais precisam aparecer. E as pessoas que estão aparecendo demais têm que se esconder. E Deus está dizendo isso aqui para hoje, aqui para nós como igreja. Porque às vezes Deus te chama no GC. Tu pode orar? Deus me livre. Isso aí é para a pastora. Deixa a pastora Márcia, que ela já sabe como é que faz. Né, Pati?
Deixa com ela. Né, Ivone? E o Senhor te chamando e te escondendo. Acredite que as pessoas se olhem, gente. Não estou acusando ninguém aqui. Não estou aqui para acusar. Sou só amiga do noivo, lembra? Trouxe só um recado do noivo. Em nome de Jesus. Se querem brigar, vai brigar com ele. Só estou trazendo um recado. Mas se você é muito de se esconder, te prepara, que Deus vai te mostrar. Há tempo de esconder e há tempo de se mostrar. E eu acredito que o tempo chegou, viu? Acorda, tu que dormes. E se tu ele aparecer, te esconde um pouquinho. Shhh, silêncio. Eu sou muito de aparecer. Eu sou de aparecer, gente. Eu confesso aqui, é como igreja. Não sou de me esconder. Eu gosto de me mostrar. Aí me mostra tanto que o Senhor faz. Recua. Calma. Vai mais para trás um pouquinho para caminhar comigo. E para finalizar, nós estamos vivendo os últimos dias, né? Por isso que eu falei aqui da noiva. Mas o que eu e você tem feito para mudar o dia a dia mal? Porque se eu carrego a glória de Deus, eu vou precisar mudar os ambientes. Mas o que eu tenho feito? Ou será que eu não tenho mudado dentro de mim? Por isso que eu não mudo nada o que está aqui fora. É em mim que Ele quer fazer. Primeiro em mim, para depois fora de mim. As circunstâncias podem não mudar, mas você sim. Para e pensa agora. O que eu tenho feito para mudar? Você tem saído triste com você mesma nos cultos? Tem ficado inconformada com esse tempo? Se você tem sentido essas coisas, bem-vinda. Deus está gerando algo dentro de você. Se você não está conformada com esse tempo, é porque você carrega a glória e você está... Deus está te mostrando. Olha, filha, é assim que eu me sinto. É desse jeito aí, ó, desse jeito que tu está sentindo. É esse desprazer das coisas daqui da terra. É assim que eu me sinto. Ou será que a gente está tendo tanto prazer com a terra que a gente... Tá ótimo assim. Tá bom demais. Então, nós precisamos ser o esplendor da glória dele. Mas agora isso, você precisa se achegar. Parar de falar e agir. E mergulhar. Eu queria que vocês ficassem em pé comigo. Eu vou encerrar com essa palavra. Que você possa olhar para dentro de você e ver que andar com Jesus é fácil. Nós é que complicamos tudo. Ele é manso, ele é humilde. E por isso que às vezes a gente não escuta a voz dele. Porque o nosso tom às vezes é muito alto. Ele é bem mansinho. Ele chega assim, ele é perigoso. Chega bem manso. Porque tu não resiste. Te quebra. A mansidão de Deus é tanta que te quebra. Aí você de imediato quer obedecer. Porque comigo, eu vim de... Já falei isso aqui, mas eu vim de um lugar de submissão muito grande. Então Deus vai tratar em quê? Na minha submissão. Ele vai tratar algo, aquilo que eu vim de lá, que eu trouxe. Ele vai me tratar.